Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e hoje vamos falar aí da live dos 30 anos de Java, né? 6 horas de live, teve coisa interessante, coisa nem tanto, então eu resumi aqui para vocês e vamos ver o que ficou de bom. Bom, se você chegou agora, já aproveita, já sabe, né? Se inscreve, dá o like, toda aquela história. E aqui eu vou comentar dessa live, né? São 6 horas, eu demorei um pouco aí para assistir tudo, né? É uma live que assim, ela é diferente de uma live de lançamento, né? Então, com uma live de lançamento de, por exemplo, como foi do Java 21, né? Então, ela tem uma outra cara, né? Que ela é mais voltada às coisas novas, features novas, né? Que vem nessa versão nova, tal. Aí sempre fala um pouquinho do que eles estão planejando lá para frente, né? Que é interessante também. Essa live de 30 anos, né, já é uma ideia mais de recapitular, né? Então, uma ideia mais abrangente, né? Então, também não, assim, eu acho que não é tanta gente assim que se interessa, né? Por uma live assim que é simplesmente um aniversário, assim, né? Mas assim, foi interessante, né? Então eu separei aqui para vocês, tá? Tem no YouTube lá, é um vídeo só gigante lá, né? De 6 horas, né? E aqui eu separei aqui na ordem aí cronológica, né? E aí o jeito que eu encontrei aqui, não sei se é o melhor deles, foi colocar aqui em várias abas, tá? Então aí eu vou comentando aqui um pouquinho, tá? Do que eu achei assim interessante e tal. Aí eu vou deixar os links também, né? E depois vocês assistem aí o que vocês acharem interessante, tá? Bom, aí os hosts aí eles pegam a galera aí que tá mais ativa, né, nas redes, né? O Nicolai, então, por exemplo, ele é um deles, é um cara que tá bem ativo, ele sempre fala aí de Java, então ele já foi host, né, de outros eventos, né? Então ele é um cara muito bom que ele faz, né? Então aí colocaram ele aqui também, né, para participar. E aqui no começo, eu não vou dar play aqui, talvez eu possa dar play, mas eu tirei o áudio, né? Pra ver se não dá aqui problema, mas no vídeo. Mas no geral, assim, esse cara aqui, o Mark Reynolds, ele é um cara que ele é o chefe lá tá até aqui, né? Chefe de arquitetura Java, mas assim, eu comecei a mexer com Java assim há muitos anos, né? Há muitas décadas já. E esse cara ele já estava na ativa, né? Então ele tá aí desde 90, desde o começo do projeto, né? Então ele é um cara bem valioso assim, né? Nos termos do projeto Java, da arquitetura Java em si, né? Então acho que a experiência que ele passou é sempre interessante, né? Você escutar, né? Então, aí aqui eles, como eu falei, aqui é uma live aqui dos 30 anos, né? Aí eles vão tentar puxar, né, isso. Aí ele fala, como é que foi lá em 96, né, os desafios que você teve, né? Então, mas assim, né, pra vocês terem uma ideia, ele é formado no MIT, né? Uma das melhores universidades do mundo, né? Então, é interessante. Tá, ok. Aí o próximo, né? A gente. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso. Ah, não. Aqui, assim, que tem ele aqui, assim, ele tá. O Nicolai ele tá olhando pro chat, né? Porque assim, né? Se vocês me acompanham no LinkedIn, tá? Sugiro que me acompanhem lá. O que aconteceu aqui, né? Quando teve os 25 anos do Java, né? Aí o Java fez, a Oracle, né? Que hoje ela toma conta do Java, ela fez uma oferta que ela baixou o preço da certificação, né? A certificação é bem cara e ela não era tão cara, na verdade, quando era na época da Sun Microsystem. Depois que a Oracle comprou, né? Aí a certificação da Oracle, né, do banco de dados, enfim, ela sempre foi cara, né? Então a Oracle me manteve esse padrão, né? Então hoje as certificações são caras, né? E nesse aniversário de 25 anos, ela baixou o preço para $25, né?
E você pagava $25, você fazia um treinamento online, que era muito bom, que eu lembro na época que eu fiz, que ele era baseado em Java 21, né? Ele ensinava do zero até assim o deploy da aplicação. Era bem interessante, era bem técnico, assim, bem dividido em capítulos, muito bem feito, né? E esse treinamento, ele dava direito a você fazer a prova, né, de certificação. E se você não passasse uma vez, aí você podia fazer a prova de novo, né? Era bem legal, foi bem interessante, né? E como agora são os 30 anos, aí o pessoal fala, pô, vai ter esse desconto, né? Então, aqui, acho que ele começa a ler o Nicolai, né? Ele começa a ler o chat, aí tava não só eu, mas um monte de gente aí perguntando, e aí, vai ter desconto, né? A hora que vai dar desconto? 30 anos, será que vai ser a prova $30, né? Aí aqui ele fala no final que ele não sabe, ele fala, ó, se vai ter um desconto eu não sei, né? Não me falaram nada, né? Tirou da reta, mas eu acho que ele não sabia também, né? E no final não teve, né? Mas, né, eu tenho esperança ainda, né, gente, que daqui a alguns meses aí sai o Java 25, né? E quem sabe, né, Java 25, a Oracle aí se inspira e faz uma promoção igual, né? Vamos ver. Porque o 25, se não me engano, vai ser o próximo LTS, né? Igual hoje é o Java 21. Então, pode ser que venha uma promoção com desconto, com certificação, tá? Aí vale a pena, tá? Vale a pena a certificação. Mas aí é outra conversa. Vamos falar aqui da live, tá? Aí, continuando a live, a próxima aqui, né? Eu achei bem legal, né? Uma live importante, né? Como essa dos 30 anos, tá o nosso colega aí, representando o Brasil, né? As comunidades, né? O Bruno Souza, né? E é legal depois vocês conferirem essa conversa deles, né? E achei bem engraçado que logo no começo ele já fala, pô, Bruno, cadê a bandeira, né? Você não veio com a bandeira hoje? Aí o Bruno falou, não, se você quiser eu coloco aqui para você, tal, né? Fizeram uma piadinha e foi interessante. Aí falaram aí de comunidade, né? O Bruno já tem bastante experiência em eventos desse tipo. Aí ele foi lá, falou, tá, de comunidade, de carreira, tá? Interessante depois vocês assistirem, tá? E vamos lá. Aí aqui, deixa eu ver aqui minha colinha. Tá. Essa aqui ela é representante de treinamento, né? Java in education.oracle.com, né? Education é essa área da Oracle de treinamentos, né? E aí eles devem ter um head de banco de dados e tal, e no caso a header aqui ela é representante da parte de Java, né? E aí até nesse bate-papo aqui, o Nicolai, acho que eles comentaram assim, por que as pessoas querem, né, aprender Java, né? Aí ela comentou aqui porque elas percebem assim, né, se as pessoas vão procurar Oracle para querer aprender Java, o poder que o Java tem hoje de resolver problemas, né? Se a gente para um pouco para pensar, né, antes era uma coisa muito limitada, né? A gente pensava de linguagem, era uma coisa muito que ficava só no computador, né? Assim, pelo menos né, na época lá, antes dos smartphones, né? Era uma coisa muito que era só em computador que ele resolvia problemas, né? Mas, né, com o dispositivo móvel e aí os smarts, aí o crescimento das coisas smarts, né? Agora tudo é smart, né? Uma geladeira, um micro-ondas, uma TV, então o Java acabou seguindo o caminho, né? Então ele também pode ir lá junto continuando resolvendo os problemas, né? A gente sabe que ele não é a única linguagem, né? Mas ele é com certeza uma das mais famosas aí, né? Então achei interessante isso que ela comentou. Tá. E seguindo aqui, tá? Aí foi a vez do Kevin Berman. Ele falou um pouquinho das versões, aí foi uma coisa mais técnica, né? Aí tem aqui até, né, as features, né, que teve cada classe, aí com as versões, né? Falando aqui, esse aqui
Falou basicamente que vem nas próximas releases, né? Foi uma coisa mais técnica. Tá? E aqui foi a primeira parte, tá? Isso é uma coisa legal, tá? Que eu acho que é interessante você participar de um quiz, né? Para testar seus conhecimentos, né? Às vezes não é só coisa técnica, assim, às vezes são alguns fatos, algumas curiosidades, né? E aí o quiz, né? Ele foi meio que para... Como é um evento de 6 horas, né? Acho que eles já imaginaram que pode ter atraso, enfim, né? Você chama né? O cara espera, não consegue, problema no áudio, vocês sabem muito bem, né? Nesse mundo aqui de pós-pandemia, né? O que mais tem é problema, tava no mudo, né? Vocês sabem como é. Então, para já prevendo isso, né? Eles fizeram os atrasos aí, fizeram essa parte do quiz, né? Com as questões. Aí essa aqui é a primeira parte, tá? E depois, eu não vou colocar aqui, claro, para não ter spoiler, né? De nada, para você já ver a resposta. Mas depois confere lá, tá? Essa é a primeira parte, depois tem a segunda, acho que vale a pena. Tá, eita, que isso. Aí, aqui, que mais? Aqui é do Brian, né? Isso, tá. Aí aqui, como eu falei para vocês, né, eles recapitulam bastante a história e ele também é dessa parte de arquitetura, também, né, ele já é das antigas aí, né, como eu, então ele comenta um pouco da época do lançamento do Java 6, Java 7, aí ele fala um pouquinho da treta que teve na época com Scala, tá? Então se vocês quiserem mais detalhes aí dessa época, aí vocês escutem com essa live aqui, tá? Essa aqui foi uma das outras hosts, né? A Ana Maria também, ela tá bem presente aí nos eventos. Também ela manda bem também. Tá? E aqui, ó, aqui é uma live que foi uma pena que deu muito problema com o som, viu? Porque se você já pegou algum nível de certificação Java, tá? Provavelmente você já conhece essa pessoa aqui do meio. Tá. Nem tá aparecendo o nome dela aqui. Deixa eu ver, acho que não. Essa palestra aqui foi da famosa Mala Gupta. Ela fez livro de certificação Java 7, Java 8, que eu me lembro, deve ter feito outros, né? Muito inteligente. E hoje ela trabalha para a empresa do IntelliJ, né? A JetBrains. Então ela estava mostrando aqui uma parte né, da IDE aqui, né, do JetBrains. E aí ela estava mostrando, né, adivinhe, né, tem uma ideia, vai ter uma IA também, agora toda IA, né, a JetBrains vai ter uma IA dela que te ajuda, enfim, ela mostra aqui um pouquinho do projeto, tá? Foi assim, é uma palestra, foi legal assim, que teve bastante coisa técnica, né, mas uma coisa infelizmente chata que deu problema no áudio aí, isso é uma coisa... um problema que ia e voltava, então atrapalhou um pouco, tá? Mas ainda assim eu recomendo. Tá? Aí depois teve esse outro cara que é bem famoso também, o Venkat, tá? Foi uma palestra bem técnica, eu acho que ele fez aqui tudo no VI, aqui a apresentação dele, tá? Falando aqui dessas inovações do Java, tá? Chamada dinâmica, lazy evaluation, tá? É legal também, palestra bem técnica, tá? Também vale a pena. Tá? E aqui foi... sim, foi um comentário do Java, o pessoal usando o Java no ensino médio, né? Eu falei, nossa, achei interessante, né? Utilizando o Java no ensino médio. Né, porque não é uma coisa comum, né, que assim, a gente sabe que o Java tem, né, uma curva de aprendizado, tudo, né, então o pessoal costuma ir para umas linguagens normalmente interpretadas, né, que acaba sendo um pouquinho mais fácil, né, acaba indo aí para um JavaScript, uma coisa mais assim, mas, né, talvez aqui por ser ensino médio, né, que aí pode ser um pouquinho mais além do básico, né, aí já comenta aqui como é que foi a adesão do Java, como é que tá o ensino, é interessante.
Até para quem gosta do tema aí de educação, né? Tá, aqui, né, sem maiores explicações, né? Se você é do mundo Java, você já sabe quem que é essa pessoa, né? Simplesmente é o pai do Java, né? E toda a palestra que ele fala aí do James Goss, apesar que ele se diz oficialmente aposentado, tudo, mas é sempre interessante, né? E esse aqui é um outro host, né? Que também, o Billy Corando, que ele sempre também tá nesses eventos aí do Java e aí foi engraçado que assim, daqui pra frente ele só falava, a melhor parte foi que eu finalmente falei com o James Gordon, né? Engraçado. Mas foi um bate-papo aí interessante, né? Que eles também puxam isso, né? Que eu acho que quem foi interessante dessa conversa, né? Que ele perguntou bastante dos anos 90, né? Lá do começo, como é que foi, né? E o James Gordon estava lá, né? Ele que escreveu, né? Ele que desenhou, né? Então, tudo bem, outras pessoas participaram, mas ele foi o cara que encabeçou tudo, né? Então, tem muita história para contar, né? Então, ele já contou, mas é sempre bom ouvir ele. Tá? Então, parem uns minutinhos aí também, escutem aí essa parte do James Gosling. Tá? Aqui, né, de novo, né, a representante aqui da parte de treinamentos, né, do Java. E aí ela contou aqui, chamou aí uns jovens, né, a geração aí dos jovens para falar do Java, né, e assim, bom, cada um aí tem seu ponto de vista, né, mas assim, sem maiores surpresas, né, que eles falaram que sim, ainda a curva de aprendizagem do Java ainda é longa, né? Então, e eu também não sei se isso vai mudar algum dia. Tá? Mas enfim, acho que a gente tem alguns frameworks que ajudam, né, hoje, né, a não ser tão longa assim mais, né, para você ver algum resultado, né, ver alguma coisa na web e tal, né. Hoje você tem framework, né, tipo Spring Boot que te ajuda muito nisso, né, mas para alguém que sai do zero, assim, talvez ainda é um pouquinho longa, né, mas a gente sabe, né, que vale a pena, né, você demora um pouquinho para aprender, mas quando, né, a curva ela vai subindo, aí te bate aqui no entendi, aí daí para baixo vai bem melhor, né, deslancha. Tá? Aqui eu deixei o link que acho que é o comecinho da segunda parte do quiz, tá? Aqui a primeira parte acho que foram só 2 questões, né, depois aí eles colocam um rank aqui, mas aí depois acho que já começa aqui a questão 4, né, tal, e aí vai. Né? Aí ela consegue fazer todas as restantes, tá? Então vale a pena aí vocês acompanharem aí o quiz, tá? E que mais aqui, ó, já quase 5 horas, né, já é bastante, né? Aí aqui, quem que era? Deixa eu já nem lembro mais, deixa eu ver aqui. George fala um pouco das comunidades. Eles falam, assim, o Bruno Souza falou também das comunidades Java, da importância, né, que também cansa de falar aqui, né, se você não faz parte de alguma comunidade, é bom você participar, tá, o ideal é ela ser uma comunidade presencial, mas também, se não der, participe de uma comunidade online, tá, é sempre bom você aprender lá com alguém, você ajudar alguém que está começando, né, você dar uma palestra, enfim, ajudar com código, como você puder. Né? E eles comentam aqui, falam da importância das comunidades, que faz também crescer, né, pensando que comunidade sempre é uma coisa de trabalho voluntário, né? Você não vai querer trabalhar com uma coisa que você não goste, né, com uma coisa chata, então isso ajuda a crescer e a disseminar a linguagem como um todo, né? E aqui eles comentaram uma coisa que muita gente ainda não conhece, tá? Isso até no evento eu comentei de 25 anos do Java, eles falaram, e esses dois eles comentam aqui também desse site, que é o Playground, né? O Java Playground, né? Que é um lugar aqui que você tem várias opções aqui de código, tá? Que você consegue aqui rodar, ver o resultado. Né? Então, não só para quem está começando, né? Mas tipo para gente que você quer se atualizar, né? Ou você quer falar, pô,
Como é que eu rodo mesmo stream para fazer lista, né? Aí ele tem aqui um exemplo fácil, rápido, né? Tá, eu sei que a gente tem hoje as IAs, tudo, mas aqui é um lugar legal para você vir aqui, você treina, aí você pode, você manda aqui rodar o código, você muda, manda rodar de novo, né? Enfim, vale a pena, tá? Se você não conhece esse site aqui, tá, o link aí também vai ficar na descrição. Depois dá uma olhada lá, olha com calma, tá? Aqui vale a pena. Tá? E caminhando aqui pro final, né? Acho que tem aqui esse cara Laurentio, se não me engano, ele é um dos últimos Java Champions aí, né? Com o Bruno Souza também, tem vários brasileiros Java Champions. E ele comenta do caso com Java, acho que esse também é autor de vários livros, né? Como é a questão do Java em casos como o nosso, né? Em países que não falam inglês, né? Então ele comenta um pouco e tal. É interessante. Tá? E a última palestra, tá, do Stuart Marks, tá? Ele também é um cara aí que também tá nas antigas, né? Aí ele fala da história, das collections e tal, mas o cara mais famoso aqui, deixa eu colocar aqui mais pra frente, é esse aqui, ó. Esse aqui que é o Dr. Deprecator, né? Então ele comenta aí das classes ou das features, né? As classes que vão ser descontinuadas, né? Do Java. Então ele fala algumas que já foram, né? Tinha coisa lá do Corba, né? Muita gente nem sabe o que é isso. Se você não sabe, você é mais feliz, então. Como você não teve que trabalhar com isso, você é muito mais feliz, né? Do que eu. E hoje, assim, a Java já até tirou isso, né? Da JDK e ele fala de outras coisas que eles pretendem tirar. Né? Então, e aí ele comenta uma coisa que eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com Java estava muito em alta, que era os applets, né? Porque a gente está falando de uma época que o navegador aqui, né? Que eu estou usando aqui o Firefox, né? Mas os navegadores da época eles não tinham nem como trabalhar com validações, com regras de negócio de uma maneira muito fácil, era super trabalhoso, né? O JavaScript naquela época também era bem precário, né? Então ficava muito mais fácil você fazer a lógica de negócio dentro do applet, né? E na época eles conseguiram fazer uma maneira no browser, no navegador, você colocava um plugin e aí você conseguia executar um applet em Java, né? E lá você colocava essa regra de negócio, né? Então no começo muito banco fazia isso, né? Tá bastante, pelo menos aqui no Brasil, que eu me lembro, as contas que eu tinha, assim, que eu tinha que acessar, tinha lá um applet Java e com certeza por trás ali, né, tinha alguma lógica fazendo alguma validação, né? E aí com o tempo isso aí foi caindo em desuso, né? Mas assim, ele ainda tá na JDK, né? Então assim, ele ainda tá só que hoje já chegou uma época que já pouca gente usa, então já deveria migrar para outras opções, né? E provavelmente vão tirar de vez isso, né? Bom, então gente, eu passei aí para vocês, tá? Um resuminho do que eu curti aí, do que eu achei interessante, tá? Do que eu falei mesmo, vocês viram que tem algumas coisas que são mais interessantes que outras, né? Então eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, aí você assiste aí o que você achar melhor. Tá? Depois comenta aí pra mim o que você achou, tá? Se puder dar um like, compartilha com o pessoal. Um abraço e até a próxima.